Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os dias cerca de 38 brasileiros tiram a própria vida. O suicídio é uma questão de saúde pública. Símbolo da luta pela valorização da vida, o Setembro Amarelo é um movimento que tem por objetivo levar conscientização sobre o problema, trazer esclarecimentos e quebrar tabus e mitos que rodeiam o tema. Em 90% dos casos, o suicídio poderia ser evitado com intervenções eficazes. Nosso entrevistado de hoje é Anildo Fernandes, há décadas voluntário do Centro de Valorização da Vida, CVV. Tudo bom, seu Anildo? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Vitalidade. Obrigado. Muito obrigado pelo convite que vocês nos fizeram, tá? Para que pudéssemos falar um pouquinho sobre essa situação, né, tão importante que é a valorização da vida. Seu Anildo, 22 anos já trabalhando junto ao CVV como voluntário, ajudando as pessoas nas questões emocionais, isso? Sim, um pouquinho mais de 22 anos, quase 23 já, né? Mas é um trabalho gratificante. A gente não vê a hora de poder estar disponível para auxiliar alguém que nos procure em situação de emergência ou para bater um papo ou encontrar uma nova resolução. Os voluntários do CVV, tanto aqui de Novo Hamburgo quanto do Brasil todo, no mês de setembro, intensificam ainda mais o trabalho, né? Nós temos agora a campanha Setembro Amarelo, que traz essa preocupação em discutir campanhas e também trazer informações sobre saúde mental, né? E sobre também suicídio. Por que na sua opinião é importante trazer esse tema, dar mais visibilidade, né? E deixar de lado um pouco as questões que seriam tabus ou que às vezes não querem falar dessa palavra, desse assunto por se tornar, não banalizar? Então, o Setembro Amarelo, ele veio como uma proposta para que pudéssemos falar abertamente sobre a prevenção do suicídio. Para nós, no CVV, a prevenção do suicídio é feita de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nós não interrompemos nunca essa atividade, porque nós entendemos que há uma necessidade cada vez maior de podermos falar abertamente, com responsabilidade, sobre a prevenção do suicídio. A gente sabe que os números tendem a aumentar cada vez mais e se as autoridades, enfim, não conseguem colocar à disposição um sistema que possa servir de apoio emergencial para essas pessoas. Tanto é que em muitas oportunidades nós percebemos a presença de psicólogos ou psiquiatras indicando seus pacientes para nos procurarem. Entre uma entrevista ou consulta e outra, eles nos procurarem poder conversar com nós, tá? Para aliviar momentaneamente aquela dor que eles estão sentindo. Porque o CVV ele oferece o apoio emocional sem que sejamos terapeutas. Nós não somos profissionais, nós somos um ombro amigo. A função do CVV é exatamente essa, oferecer um ombro e um ouvido amigo para conversar com a pessoa que se encontra momentaneamente em situação delicada. E quebrar tabus. Neste momento, Setembro Amarelo visa exatamente isso, quebrar tabus. Podemos falar abertamente sobre essa situação. É uma situação de dor para quem passou por um trauma destes, tá? E se nós não falarmos, nós vamos trancar em nós alguma coisa que poderia ser feita. Nós entendemos que, na medida em que nós falamos sobre a valorização da vida, sobre a prevenção do suicídio, ou até mesmo a pós-venção, como é o caso aqui de Novo Hamburgo, nós estamos nos colocando à disposição e multiplicando conhecimentos para que a própria comunidade possa fazer a intervenção em alguns momentos, conversar com as pessoas que estão com ideação suicida, Tati. O CVV, o grupo de trabalho, os voluntários, eles recebem um tipo de treinamento para poder ser esse ombro amigo. Como funciona, seu Anildo, para quem quer também estar do outro lado
e aprender a escutar, porque a escuta também é um processo difícil, né? A escuta sem julgamento. Sim. Há um treinamento, quem tiver interesse, por exemplo, pode se inscrever entrando no site do CVV, cvv.org.br, lá tem um link que leva para Quero Ser Voluntário, onde tem as instruções e pede algumas informações para a formação de voluntários que queiram se colocar à disposição para trabalhar como um voluntário no CVV ou mesmo que queiram levar para a vida este conhecimento, aplicando isso na escola, na família, no trabalho, porque todos nós estamos rodeados de amigos e muitas vezes a gente ouve um colega de trabalho, um aluno, uma pessoa, até numa fila de mercado, por exemplo, dizer que não aguenta mais. E aí nós podemos nos oferecer para essa pessoa, perguntando se há alguma coisa que nós podemos fazer para auxiliá-la. Tá? E aí então se desenvolve todo um processo de atendimento ou de ajuda emocional, onde o voluntário CVV vai escutar com atenção, sem julgamento, sem críticas, sem querer dar um conselho ou dizer o que a pessoa deve fazer ou não fazer. Então, nossos cursos, eles são certamente longo, 2, 3 meses, dependendo de onde ele vai fazer. São encontros semanais, são encontros virtuais neste momento, por causa da pandemia, a gente ainda está fazendo treinamentos virtuais, tá? De 4 horas cada encontro, onde nós vamos tratar de uma série de situações, como as características da nossa sociedade, quem é a pessoa que nos procura, quem somos nós, o que nós precisamos trabalhar em nós. Por exemplo, a compreensão empática, o não julgamento, não aconselhamento, a aceitação da outra pessoa, a compreensão do que eles estão nos dizendo, o que há uma tendência em nos falar, tá? Então é um curso um tanto longo, onde a gente faz treinamentos para simular situações de atendimento reais, tá? Para que depois nós possamos então pegar o telefone ou outras atividades, porque o CVV, além do atendimento por telefone, tem 4 segmentos, que é o telefone, atendimento por chat destinado a jovens, público mais jovem, tá? Tem uma procura do público juvenil? Tem grande, tem uma procura bem grande. E ações na comunidade, como, por exemplo, visitar empresas durante a CIPAT, fazermos palestras, rodas de conversa e outras atividades daquilo que nós chamamos de comunidade, tá? Então, você vê, depois de terminado o curso, o candidato a voluntário vai decidir qual segmento que há interesse para ele. Eu lhe perguntei sobre o chat, porque entre os índices trazidos tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde, fala bastante da faixa etária entre 15 e 29 anos, em que os índices de suicídios têm aumentado cada vez mais, é bem essa faixa, né, do final da adolescência e início da vida adulta. É o adulto jovem, né? E realmente é uma situação bastante desgastante esta para as famílias, onde há uma procura maior, mas também há um aumento do número de suicídios, tá? Não podemos nos iludir que antes dos 15 anos também nós temos suicídios. De crianças de 10 a 14 anos, por exemplo, de 15 a 29 são os grupos de risco que nós chamamos, idosos acima de 70 anos, policiais das mais diversas categorias, como Polícia Civil, Polícia Federal, guardas municipais, Exército, Marinha e Aeronáutica, né, que também buscam, a Brigada Militar, por exemplo, tem um índice alto também, que buscam no suicídio uma solução paliativa, porque o problema vai continuar, tá? E o CVV, no seu trabalho que ele faz, é de conversar com essas pessoas não sobre o problema, mas sobre o que ela sente em relação ao problema que ela tem. Porque ali está a emoção guardada. E ela, quando aflora, ela muitas vezes não sabe o que fazer. Porque ela não quer morrer, ela quer matar a dor que ela está sentindo continuando viva. Tá? Então é uma situação bastante séria, tá? E o Setembro Amarelo, ele vem exatamente para isso, Tati, que é para dar publicidade, porque
Quanto mais nós pudermos falar, como eu disse, com responsabilidade, nós estaremos ajudando, fortalecendo a ideia da prevenção do suicídio. O CVV também realiza esse trabalho de palestras nas escolas? Sim, nós realizamos palestras em escolas, em empresas durante a CIPAT. As escolas têm um protocolo que a gente deve seguir em função do ECA, tá? Mas nós fazemos sim, notadamente com professores e diretoria de escolas, tá? Porque muitas vezes eles não sabem nem como intervir numa situação dessas, né? Nós já tivemos algumas conversas aqui durante o próprio Vitalidade em que professores relatavam que tudo começa às vezes com mutilações, né, principalmente na fase que está entrando na adolescência, e daí eles começam aí com roupas compridas em pleno verão, né? Então gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos sintomas, dos sinais de alerta, né? Nos adolescentes a gente vê bastante essa questão da mutilação, do corte, de tentar através das dores físicas aliviar as dores, né, emocionais, mas que outros sinais de alerta, já que o suicídio poderia ser evitado em 90%, como falamos no início do programa, que sinais de alerta as pessoas que estão ao redor, seja familiar, professor, amigo, companheiro, companheira, devem se atentar, assim, para ajudar? Sinais. A questão da automutilação, eu digo para ti, Tati, eu já tenho filhos grandes, tá? Tenho netos pequenos, tá? Mas eu pergunto, será que nós conhecemos o corpo dos nossos filhos? Há um tempo atrás, por exemplo, na minha casa, tanto eu como minha esposa, quando nós íamos tomar banho, as crianças tomavam banho junto com nós. As crianças não tinham pudor em entrar no quarto da mãe quando a mãe estava trocando roupa, ou a mãe entrar no quarto das crianças quando estavam trocando roupa. Estavam juntas, tá? Mas hoje eu vejo que há um pudor maior e muitas vezes o desconhecimento da situação. Por quê? As automutilações, como você bem falou, são ocultadas, tá? Vai numa piscina, tá, de bermudão, entra na água de bermudão, não tira uma camisa de manga longa. Mas além disso nós temos outras situações. Por exemplo, frases, palavras, tipos de filmes que estão assistindo, companhias, alcoolismo e drogadição, velocidade, sair de moto, por exemplo, em alta velocidade, sair de carro, desrespeitando as leis de trânsito. Tudo isso são sinais que indicam que alguma coisa não está bem com aquela pessoa, que haveria necessidade de termos um pouco mais de atenção. Frases do tipo, eu não aguento mais, que inferno a minha vida, vontade de dormir e não acordar, meu Deus, me tira daqui. Frases nesse sentido, que onde nós poderíamos chegar como pais, professores, até empregadores, tá? Quer dizer, eu percebo que tem alguma coisa que não está bem contigo. Tu gostaria de dividir isso comigo? Eu me coloco à tua disposição para conversarmos sobre isso. E o mais importante é calma e tranquilidade do interlocutor. Se aproximar com vagar, não com um rompante, mesmo que seja meu filho, minha filha ou meu neto que esteja me dizendo isso, eu tenho que me aproximar com responsabilidade, sabendo que ali tem um vulcão e que eu tenho que cuidar como eu vou me manifestar. Porque não adianta eu chegar a dizer, tá, mas que história é essa aí? Eu precipito mais ainda. Então, o acolhimento responsável numa situação dessas. E eu gosto de dizer assim, ó, Tati, se eu vou falar com o meu neto, que é pequenininho, tem 8 anos, e eu estou em pé e ele está em pé na minha frente, eu vou me sentar, vou me abaixar para ficar olho no olho de frente com ele, para não demonstrar uma autoridade, mas um acolhimento. Tá bom, neto, fala pro vô o que é, o que está acontecendo. Vamos compartilhar isso. O vovô gostaria muito de saber. E o que tu vai falar comigo vai ser só eu e tu, tá? Eu não vou contar para ninguém.
porque eles precisam sentir confiança. Não, eu estou dando só o exemplo de um neto, mas pode ser um aluno, por exemplo, de sala de aula, pode ser meu colega de bancada, meu colega de aula, de trabalho. Eu me coloco à tua disposição. Eu gostaria muito de te ouvir, uma conversa franca, aberta, que tu pudesses me contar o que está te perturbando. Tá? E aí não adianta eu querer dizer para ela, mas se eu estivesse no teu lugar eu faria isso. Eu não sei a intensidade de dor que aquela pessoa está sentindo. Então eu não posso dizer para ela que comigo seria diferente. A dor é dela, não minha. Começa aí o respeito. Começa aí a aceitação incondicional daquela pessoa. Por mais absurdo que possa ser o tema que a pessoa venha falar comigo, eu vou levar isso com muita responsabilidade, porque eu sei que ali dentro tem um barril de pólvora para explodir a qualquer momento. E isso faz parte desta relação de ajuda, digamos assim, que qualquer um de nós na sociedade pode prestar. Eu vou te dar um exemplo assim, a tia do cafezinho numa escola, por exemplo. Como tem alunos que chegam para a tia, né? Oi tia, ai tia, eu estou de mal com a minha mãe. A tia, mas o que houve? Fala para mim, sabe? O que ela está fazendo? Ela está emprestando um ombro amigo naquele momento. E a criança vai lá e conta toda a história. Então, isso é uma situação que nós podemos fazer, a sociedade como um todo. Isso faz parte da valorização da vida, isso faz parte da prevenção do suicídio. Porque lá na frente isso vai somando, e aquela pessoa fica ruminando toda aquela dor, todo aquele sofrimento intenso, até o momento que ela explode. É por aí, mais ou menos por aí, Tati, tá? Não sei se contemplei. A gente tem visto agora, principalmente no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco também, que fala das questões relacionadas à saúde mental, diversas campanhas nas redes sociais, né? Sim. E às vezes não demonstra a pessoa com esses sintomas clássicos, né? De choro, de angústia, crise de pânico, ansiedade, depressão, né? Às vezes a pessoa, ela parece que tá, né? Ou transparece, até mesmo nas redes sociais, uma vida de alegria, né? Mas tá sofrendo com uma dor bem intensa. Sim, porque mascara. A dor, ela é aqui dentro. Ela não é uma ferida que tem um curativo ou algo assim. É uma dor aqui dentro. Mas quem está acostumado a conviver com essa pessoa, começa a perceber que tem alguma coisa que não está normal. Uma pessoa que era alegre, de repente começa a se retrair. Ou o contrário, uma pessoa que era muito retraída, muito fechadinha, tinha seus protocolos de ação, de repente começa com alegria exagerada e tudo mais. Também tem alguma coisa que não está normal. Tá? Então são situações que ela carrega aqui dentro dela e ela não compartilha com ninguém. Por isso, essa chave da nossa aproximação com a pessoa, ao perceber que tem alguma coisa que não está normal, uma aproximação responsável, chegar e dizer, olha, eu estou te percebendo um pouco diferente, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar comigo? Eu percebo que tem alguma coisa que não está muito legal contigo. Percepção minha, talvez eu esteja equivocado. Se for uma situação assim e a pessoa confiar em você, ela vai dizer, tá tudo bem. Legal, mas mesmo assim, se tu quiseres conversar comigo, eu estou à tua disposição. Tu entendeu? Para criar uma chave de aproximação para que ela venha nos procurar. Realmente é uma situação delicada, eu não sei se eu posso confiar em ti, abrir meus segredos, abrir minhas coisas íntimas para ti, porque eu não sei o que você vai fazer com a informação. Você vai guardar para me acolher e me respeitar e conversar só comigo, ou de repente você poderá usar isso contra mim? Então são situações assim que levam a uma forte emoção interna que a pessoa fica baratinada, ela não sabe para que lado ela vai. E é justamente no momento em que a ansiedade e a depressão aumentam.
Está aumentando no nosso dia a dia. A gente vê isso, inclusive conversando com profissionais da saúde, eles nos reportam isso, Tati, tá? Que a depressão e a ansiedade vêm aumentando cada vez mais, tá? Então, esse resguardo, esse fechamento, é que ele faz com que a pessoa sofra muito mais. Falando um pouquinho do recorte de gênero, né? Falamos da faixa etária, né? Depois gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o suicídio entre os idosos e os principais motivos que impulsionam essa ação, né? Mas no Brasil, a taxa de suicídio entre homens é de 12,6 por 100 mil habitantes, enquanto entre as mulheres é 5,4 por 100 mil habitantes. A gente sabe, falando sobre saúde do homem e saúde da mulher, que as mulheres elas buscam mais ajuda, acompanhamento. Hoje em dia o acesso a psicólogos e a terapias está se tornando mais fácil, assim, preços mais acessíveis, locais que fazem trabalhos voluntários. Mas ainda há um certo receio, às vezes, de procurar esse tipo de ajuda, seja de um psiquiatra ou de um psicólogo. Né? Então, nesse sentido, também entra o trabalho do CVV, que eu acho que é importante frisar mais uma vez, que é um trabalho gratuito, que é um trabalho que age de forma sigilosa, né? A pessoa não precisa se identificar, né, seu Anildo? Então, as pessoas, de repente, que estão com algum problema, que têm algum receio, alguma dificuldade de se expor, podem encontrar no CVV essa oportunidade de falar e de se expressar e de manter o anonimato. Sim. Tati, olha só, o CVV nasceu em 1962. Então, nós já estamos praticamente há 70 anos em atividade. Nasceu em 62, tá? Desde o seu início, a mola mestra do CVV foi o respeito à outra pessoa. Ou seja, a pessoa que conversa com um voluntário, ela não é identificada de forma alguma, porque todos os contatos são criptografados de ponta a ponta. Então, o voluntário não vai ser reconhecido pela outra pessoa, pela pessoa que nos procura, assim como o voluntário não vai saber quem é que está ligando para ele. Como a partir de 2018 o Brasil todo está integrado ao telefone 188 com ligação gratuita 24 horas nos 365 dias do ano, muitas vezes é comum a gente pegar o telefone e dizer CVV boa noite e perceber pelo sotaque da pessoa que está nos procurando que ela não é daqui, que ela é de uma outra região, mas nem por isso nós vamos perguntar de onde ela está falando. Porque quem conduz o atendimento é a pessoa que nos procura. Então, se ela nos disser o nome ou de onde ela está ligando, nós vamos reportar isso para ela. Você está me ligando de tal lugar, que bom que você está nos procurando, e a gente vai dar atendimento. Então, a questão, nós não temos uma estatística que diz foi homem ou foi mulher, porque nós estamos abertos a todos, todos podem nos procurar, independente de classe, de sexo, gênero, exato. Ela liga para o CVV e não há nenhum tipo de identificação. Nem no atendimento por e-mail, nem no atendimento por chat, nem no atendimento no serviço 188. Tá? Quando nós vamos na comunidade, sim, nós vamos estar frente a frente com a outra pessoa. Mas o respeito para nós é o mesmo. Independente de quem é que está na nossa frente, o respeito vai ser sempre de uma pessoa que está prestando apoio. Então, o CVV ele oferece, através do telefone 188, ligação gratuita, 24 horas, 365 dias por ano. Neste momento, por exemplo, nós vamos estar com sobrecarga, porque muita gente está ligando e por isso nós internamente estamos numa campanha pedindo que os nossos colegas façam plantões extras, para nos colocar mais tempo à disposição de quem nos procura. No serviço 188, nós temos atendimento por chat, e nós temos atendimento por e-mail, e essa questão aqui do atendimento, então, através da comunidade, CIPAT, rodas de conversa e tantas outras situações, tá? Então, realmente, as estatísticas demonstram esses números, tá? Mas nós nos oferecemos indistintamente, tá? Quando nós falamos ali, como você pontuou, pessoas com mais de 70 anos, por exemplo,
que é um dos pontos de referência, o porquê. Eu digo porquê porque eu perdi minha mãe com 95 anos, 97 anos, tá? Ela tinha. Ultimamente, minha mãe estava se repetindo muito, contando fatos que aconteceu quando ela tinha 20, 30 anos. Ela não falava o que ela fez ontem ou semana passada. Ela se reportava ao passado. E como nós dávamos atenção a ela, permitindo que ela falasse daquilo, sem dizer assim, pô, vó, de novo com essa história, tu já falou isso para nós ontem. Não, ela teve uma sobrevida muito longa. Porque ela contava aquilo, a gente, é mesmo, vó? Me conta essa história que eu não conheço, como se fosse a primeira vez. Isso deu sobrevida para ela. Essas pessoas começam a olhar ao seu redor e perceber que estão começando a ficar sozinhas, que os seus contemporâneos já estão indo. Amanhã pode ser a minha vez, entendeste? Outro detalhe, a audição começa a ser dificultada, a força da voz, da fala também difícil, raciocínio mais lento. Então começam a ficar cada vez mais recolhidas no seu cantinho, tá? E percebem que não tem mais aquele círculo de amigos que tinham no passado. Tá? Então são situações bastante atípicas, mas isso é de uma área da saúde que deveria ter uma preocupação bastante grande com a saúde emocional do ser humano. A gente sabe que é bastante difícil para o próprio Estado trabalhar com isso. E aí entra o CVV, então, como não uma válvula de escape, mas alguém que se preocupa e se interessa assiduamente e voluntariamente para ouvir essas pessoas. Como eu te disse há pouco, Tati, várias oportunidades, nós conversando com profissionais da área da saúde, psicólogos e psiquiatras, eles nos dizem, encaminhei meu paciente para falar com vocês, porque eu atendo ele uma vez a cada 15 dias e entre uma consulta e outra, se ele surtar, ele procura vocês, porque vocês não vão estragar o atendimento que está sendo feito por mim como profissional. Porque nós não criticamos, nós não aconselhamos, nós não ofertamos nada diferente para ele, apenas a escuta compreensiva. O nosso programa em 2021, 2022 vinha logo após então a pandemia, todo o confinamento e todas as questões emocionais e mentais acarretadas, né, por aquele período. Agora o Rio Grande do Sul passou por essa forte crise climática, né, que também trouxe prejuízos para o emocional e para o mental, além de todas a crise econômica que se gerou. É um momento delicado aqui para os gaúchos? Sim, Tati. É uma situação bastante delicada, porque pessoas perderam a sua identidade, perderam seu patrimônio, perderam fontes de renda. Algumas empresas que não sobreviveram nessa situação estão se reorganizando também, e essas pessoas ficaram abaladas. E então, muitas delas nos procuram porque o atendimento é gratuito no CVV, tá? E aí elas podem conversar sobre essa situação. Mas realmente o Rio Grande do Sul passou por uma fase muito difícil, em que abalou muitas estruturas. E a gente viu isso, inclusive, com crianças nas escolas, porque as escolas fecharam também, estão recuperando aula agora, tá? Uma pressão muito grande, porque tem que completar o número de aulas durante o exercício, tá? E aí excesso de matéria, provas, e aí você imagina como é que fica a cabecinha dessas pessoas, né? Falando bastante sobre a questão das dores emocionais, né, que elas são tão devastadoras quando elas não são expressadas. Na sua opinião, já há tanto tempo, né, trabalhando com pessoas, né, qual a importância de ensinar as crianças desde cedo a expressarem suas emoções, né, as suas dores, as suas alegrias, a raiva? Esses dias a gente fez um programa aqui falando sobre aquele filme Divertidamente, que trazia todas as dores e todas as emoções e a importância do reconhecimento delas, sim, né? Sim. Tati, é fundamental. Isso é fundamental. Existe um programa, eu não estou mais acompanhando esse programa, que é o programa Amigos do Zip, que tinha nascido dentro do CVV, mas eu não acompanho mais,
Ele é um programa pedagógico em salas de aula com alunos. Eu sei que ele trabalhava muito em São Paulo, eu perdi contato com eles, mas uma situação que foi marcante para mim foi um trabalho que eles fizeram aqui na cidade de Igrejinha, um tempo atrás, onde houve uma entrevista com uma criança de 7 anos, por aí, e eles perguntaram para ela como é que estava para ela trabalhar as suas emoções. E ela deu uma resposta que aquilo me marcou. Se eu não escutar ela, eu não vou entender o que está se passando com ela, então eu tenho que escutar ela para mim poder saber que ela está triste. Então, trabalhar essas questões desde a raiz, desde casa, conversar abertamente com as crianças, para que elas possam efetivamente começar a construir algo diferente. Não deixar por conta de um celular, por exemplo, um joguinho na internet ou vivência com colegas, tá? Mas a família começar a olhar isso. A escola ter momentos de trabalhar. Eu sei que é difícil porque a escola tem um programa pedagógico a ser seguido, os professores têm uma carga muito grande de conferir matéria, criar matéria, passar isso para os alunos de uma forma lúdica, enfim, tá? Eu sei disso, mas há uma necessidade de nós voltarmos a olhar essas questões, cada vez mais, porque hoje eu vejo assim, às vezes a gente está na rua, a gente ouve uma gritaria, tu vai ver o que é, são jovens brigando, jovens se ofendendo com palavrões e tudo mais, extravasando uma raiva, descarregando no outro aquilo que eu tenho vontade de fazer, dar murro em alguma coisa. Por quê? Porque é uma situação contida. Eu não estou conseguindo me aliviar dessa dor, tá? Então, eu entendo pessoalmente, tá, que essa questão de trabalhar a emoção de todos nós, da criança, do adolescente, do profissional, das pessoas idosas, dos profissionais da área da segurança pública, por exemplo, que passam por situações gravíssimas, né? O policial sai de casa de manhã e não sabe se volta, né? Porque vai encontrar uma situação delicada pela frente. Então, trabalhar essa situação, esse reequilíbrio emocional, tá? Isso é muito importante no momento que a gente fala da prevenção do suicídio, porque as taxas são muito altas. 700 mil, se eu não me engano, aqui 700 mil mortes a cada ano no mundo todo, né? Nós tínhamos falado antes aqui no Brasil, mas também eles consideram, não consideram nesses dados as subnotificações, porque justamente às vezes a família esconde, né? Não tem vergonha, tem medo, não quer falar que foi a morte por uma questão de suicídio. Voltando para a questão dos jovens, essa nova geração parece ter baixa resistência às frustrações, né? O que isso pode trazer comportamentos até delicados e dificuldade de encarar problemas na vida adulta, no mercado do trabalho. Falando ainda sobre as emoções, o senhor acredita que como que deve ser esse aprendizado, assim, em relação que nem sempre as coisas vão sair do jeito que eles querem ou vai ser como eles querem, né? Nem tudo é flores, né? Há muito sofrimento no meio do caminho, tá? Realmente, trabalhar a saúde emocional é um problema delicado, porque ele deve vir desde o lar. Só que os pais precisam trabalhar para sustentar os filhos. Então começa por aí, tá? Eu não posso estar em casa para cuidar do meu filho ou cuidar dos meus netos, porque eu preciso pagar contas, então eu tenho que trabalhar. Então você vê que é uma situação bastante complexa isso. No passado as famílias tinham 12, 13 filhos, hoje é um, ou um pet, sabe? Então o que nós temos? Mudanças na estrutura familiar. No passado as famílias se reuniam todos os fins de semana. A gente ia na casa dos pais ou na casa dos avós para almoçar e tudo. Hoje é cada um no seu canto, né? Estamos dentro da mesma casa, vou lá, me sirvo na mesa e vou lá para o meu quarto com um prato de comida.
seja, há um distanciamento e o individualismo aumenta a cada dia que passa. Então, essas são as situações que se tornam delicadas, tá? Essa dor emocional, ela precisa ser cuidada, porque ela vai trazer reflexo, sim. Eu estou me tornando cada vez mais frágil pelo individualismo. O meu individualismo, ou seja, eu não me aproximo de ninguém, eu fico no meu canto, alguma coisa não está certa. O que está faltando? Esse contato com outras pessoas, brincar, pular, correr. Nós jogava bola na rua quando éramos crianças, né? Fazia bola de pano e tudo mais, ficava até altas horas na rua. A mãe dizia, para casa, e a gente ia para casa. Hoje a gente não vai mais na rua, a gente vai, né? Onde? Na casa de um amiguinho ou no colégio. Então são situações bastante complexas e a cada dia que passa isso aumenta, tá? E precisamos sim, Tati, voltar a olhar a saúde emocional de todo mundo. Seu Anildo, algumas pessoas tentam suicídio, né? E não concluem o ato, né? Que cuidado e que olhar especial essas pessoas precisam ter para que não venham a tentar novamente o ato? É uma situação bastante delicada, Tati. Primeiro, elas precisam de acompanhamento profissional. Elas precisam de um acompanhamento profissional. Nós não podemos fugir disso, tá? Mas o CVV se coloca à disposição para que ela possa dividir o que aconteceu com ela. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que se reúne na primeira e na terceira terça-feira de cada mês, ali na Rodoviária Nova. Tá? Nós temos uma sala, num convênio que a gente fez com a Prefeitura de Novo Hamburgo e a Comur, tá? E nós utilizamos uma sala onde a gente se encontra com pessoas que ou perderam alguém para o suicídio, e elas vêm lá para conversar com nós e trazem o estigma, né, que passam a ser acusadas e culpadas, e aí vem a questão do grande tabu, e as não percebeu que o filho estava... né? São acusados pela sociedade, tá? Pô, mas tu não viu que o teu filho estava fazendo isso, estava fazendo aquilo? Ou pessoas que tentaram o suicídio e vêm conversar com nós e trazem as suas questões. O porquê que eu fiz isso? Nem para morrer eu sirvo. Sabe? Então, vem essas situações que elas trazem e vêm conversar com nós. Primeiro, há uma necessidade de acompanhamento profissional, sim, tá? E segundo, aliviar a tensão. Quando elas vêm para conversar com nós, lá na rodoviária, tá? Elas falam com nós sobre essa questão, porque daí é olho no olho, é presencial, tá? E elas muitas vezes já entram na sala chorando. Por favor, me ajuda. Eu perdi meu filho, perdi minha filha, né? Essas circunstâncias, e elas sentam e a gente começa a conversar com elas. Tá? Quais são os dias do encontro, seu Anildo? Na primeira e na terceira terça-feira de cada mês. Qual horário? Das 19h30 até 21 horas. Aqui em Novo Hamburgo, na Rodoviária Nova. Na Rodoviária Nova, no segundo piso, tá? Se falar com o pessoal ali debaixo da rodoviária, o pessoal que trabalha com venda de passagens, eles já sabem, nós temos um banner lá que indica o caminho para subir, para nos procurar, tá? E é interessante, Tati, porque as pessoas chegam em frangalhos, chorando, literalmente chorando, tá? E quando uma pessoa que tentou e outra pessoa que perdeu o filho, o familiar, uma pessoa muito próxima, começam a conversar, uma tenta confortar a outra, porque esse grupo ele nasceu como um grupo de apoio mútuo, ou seja, as pessoas vão se ajudando, falando sobre o que eu senti quando eu perdi essa pessoa querida, ou o que aconteceu comigo quando eu tentei, por que eu tentei, o que estava me incomodando, sabe? Então, aí vem aquela questão que você falou há pouco, é o grande tabu. Por que subnotificações? Por uma série de razões. Primeiro, se eu colocar lá que foi suicídio, vou colocar no atestado de óbito CID de suicídio,
eu posso me incomodar com a seguradora, eu posso ser acusado de não ter feito nada, a própria sociedade vai dizer isso. E então, muitas vezes, nós temos lá no atestado de óbito, acidente de trânsito, acidente com arma de fogo, ingesta medicamentosa, tá? Vem o subterfúgio para fugir do tema, tá? Eu conheço um médico de Porto Alegre, ele fez um mapeamento no Rio Grande do Sul, o Dr. Ricardo Nogueira, e ele falou muito sobre essa situação para nós, tá? De coisas que ele levantou no interior do estado do Rio Grande do Sul, de omissão da palavra suicídio, mas que ele conversando com familiares, fazendo uma autópsia pós-mortem, por exemplo, que foi o termo que ele usou, começa a descobrir que aquela morte foi por suicídio, sabe? Mas a vergonha de dizer, a vergonha de falar. Como o senhor acha que a mídia, né, ela pode, nesse sentido, ajudar a sociedade a trabalhar isso de uma forma responsável e não sensacionalista? Olha só, tem um repórter da Rede Globo, André Trigueiro, tá? Ele fala muito sobre essa questão, ele tem livros publicados sobre falar é a melhor situação, tá? Ele fala muito sobre isso. Eu tenho percebido que a mídia, de um modo geral, está sendo mais recatada ao tratar desse assunto, tá? Quando acontece um fato desses aqui na cidade de Novo Hamburgo, por exemplo, o NH virtual, aquele que aparece na internet lá, ao final da página ele sempre coloca lá, procure ajuda. E aí ele fala do CVV, dos meios de comunicação, como é que faz o CVV para atender. Isso já é um caminho significativo, porque às vezes você lê a notícia, você deduz que foi um suicídio, tá? Mas não está dito ali. Porque eles não falam isso abertamente, a não ser situação de pessoas importantes ou algo assim. Mas tem uma notinha lá no rodapé. Se eu estou lendo aquilo e ver assim, pô, procure ajuda, deixa eu ver o que é. Ah, puxa vida, eu também posso procurar ajuda. Então, falar, eu já disse isso 2 ou 3 vezes aqui, Tati, tá? Falar sobre o suicídio é necessário, é importante e nós precisamos falar, porém, com responsabilidade. Saber o que estamos falando, saber como vamos falar, nada sensacionalista, porque é uma situação extremamente delicada para os sobreviventes. A família que perdeu alguém por suicídio está sofrendo muita dor. O Dr. Neuri José Botega, por exemplo, está num do material que eu vi dele há pouco tempo atrás, ele disse que num lar onde há um suicídio, a partir daquilo ali, como pequenas marolinhas, tá? 320 e poucas pessoas sofrem aquela situação. Em escolas, por exemplo, quando uma criança sai por suicídio, a escola não sabe o que fazer com a carteira onde ele sentava. Deixa ou tira. Deixa ali ou tira dali. Entendeu? Porque nós não sabemos como lidar com isso. Nós não estamos preparados para isso. Nós precisamos ter mente aberta e buscar o preparo. Por isso é importante, a pessoa que quer, por exemplo, fazer um curso CVV, ela pode fazer o curso e chegar lá no fim e ela responder sinceramente uma pergunta. Você quer ser voluntário? Bah, eu não me sinto à vontade. Eu ainda não estou preparado, eu quero fazer o curso novamente. Para me preparar melhor, tá? Mas aquilo que ela aprendeu, Tati, ela não vai esquecer nunca mais. Porque aquilo ali ela vai praticar. E eu recordo das vezes em que eu participei como facilitador, das pessoas dizerem ao longo do curso, minha vida está mudando. O que eu estou aprendendo aqui, eu estou aplicando fora da minha casa, fora do CV. Que às vezes não tinha nem terminado o curso ainda, já estavam tendo uma mudança de comportamento. Porque você começa a perceber que existe um jeito diferente de fazer as coisas. Ou seja, é aprender a escutar, não a ouvir. Escutar intrinsecamente o que a outra pessoa está te dizendo. Estar junto com ela, na vivência dela. Sem crítica, sem aconselhamento. Enquanto ela está falando, eu não fico me questionando aqui, mas o que eu vou responder para o que ela está me dizendo? Não, te concentra.
Te concentre, e às vezes, só uma frase bem simplesinha que você possa dizer, entendi, ou uhum. É importante para que ela continue falando contigo, sem que você interrompa ela. Porque se eu estou aqui conversando contigo, eu estou fazendo um desabafo, falando de uma coisa muito íntima minha para ti, Tati, tá? Você está me ouvindo e de repente você, tá, mas e daí como é que ficou isso? Eu tenho que parar tudo para te dar uma resposta que não estava no meu caminho. E aí eu interrompi meu raciocínio. Então, esse ouvir, Tati, ele é um ouvir diferenciado. Não é como a gente vê assim, eu estou ouvindo o barulho de uma motosserra que está cortando alguma coisa aí, um pedreiro trabalhando, enfim, né? Mas não sei onde que é, estou só ouvindo. Agora, se eu for escutar, eu vou ver que vem dali, de lá, acolá, então eu vou selecionar a minha audição para realmente escutar o que está acontecendo. O que que a outra pessoa está me falando? As entrelinhas dela. Porque o corpo fala, né, Tati? Enquanto a pessoa está falando contigo, ela está ali com dor, muitas vezes uma lágrima está correndo e ela não está falando nada. E aí nós vamos perceber que tem um sinal diferente naquela conversa. E por aí, Tati. Seu Anildo, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa de hoje e gostaria que deixasse uma mensagem, então, à comunidade que está nos assistindo pelo canal 16 da Claro, TV Câmara e o nosso YouTube institucional. Falando um pouquinho mais, então, sobre tudo isso que a gente conversou hoje sobre o Setembro Amarelo, saúde mental e o combate e prevenção ao suicídio. Tá bom. Então, o que que eu posso pedir para vocês? Se é que eu tenho esse direito de pedir alguma coisa. O CVV nasceu lá em 62 por jovens, 14, 15, 16 anos, que queriam fazer alguma coisa. O CVV hoje está com 62 anos, caminhando para 63, tá? O que que nós podemos fazer nessa sociedade que nós estamos vivenciando hoje? Podemos nós trabalhar também na prevenção do suicídio, no acolhimento de pessoas que precisam desabafar, que precisam falar de si, contar o que está se passando, segredos tão íntimos que elas não gostariam de compartilhar com ninguém, mas que o CVV se coloca à disposição para ouvir esses segredos com aceitação incondicional, com respeito total, sem crítica, sem aconselhamento, sem dizer o que a pessoa deve fazer, mas permitindo que ela seja ela mesma naquele momento. Então o CVV, através do cvv.org.br, lá na internet, ele coloca à disposição, por exemplo, o telefone 188 gratuitamente, nos 365 dias do ano, coloca à disposição o chat para quem quer conversar por chat, até por e-mail, que o e-mail de hoje é a carta do passado, né? Atividades de comunidade, atividades, por exemplo, num outro serviço nosso, que é o serviço virtual, onde nós nos colocamos à disposição. Mas o mais importante, vamos começar a cuidar das nossas falas, vamos começar a prestar atenção em quem fala com nós, o que está trazendo, o que tem nas entrelinhas. Nós podemos auxiliar nesse Setembro Amarelo e nos 365 dias do ano, que para nós, CVV, o Setembro Amarelo nasce em janeiro e termina em dezembro, e daí já nasce um novo Setembro Amarelo, de ano todo, tá? A importância de ouvir e escutar com atenção essas pessoas. Nós podemos fazer a diferença. Muitas vezes, só um aham ajuda um monte. Era isso que eu gostaria de deixar para vocês, que possam fazer essa diferença crescer. É isso, muito obrigado. Nós que agradecemos, seu Anildo, a sua presença e sempre a disponibilidade do senhor e do CVV estarem aqui trocando essas ideias conosco, trazendo esclarecimento, informações e dicas, então, de como lidar com esse assunto tão delicado, mas tão necessário de ser falado. Sim, isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Tati. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, foi o tema do Vitalidade de hoje. Nossa conversa foi com Anildo Fernandes, há quase 23 anos, então, voluntário da organização. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro,
E essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvcâmara.nh. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.